gente vai conversar, eu vou explicar para vocês como essa nova taxação vai afetar os estudantes, vai afetar os leitores, por que que a gente tem que defender o livro, qual é a importância do livro nas nossas vidas. Então, vamos lá. Bom, galera, desde o dia 11 de agosto, a internet vem se mobilizando, principalmente o Twitter, com a hashtag Defenda o Livro. Mas, afinal de contas, por que que a internet está se mobilizando? O que está acontecendo? O ministro da Economia do Brasil, o Paulo Guedes, sugeriu uma proposta de reforma tributária que passaria a cobrar 12% de taxa sobre os livros, né, para ter essa nova reforma tributária. É que os livros são um produto de elite. Ou seja, se você tem condições, se você tem dinheiro para pagar um livro, para comprar um livro, você tem condições para pagar 12% a mais da taxa também. Porém, desde 1946, o país, o Brasil, né, é livre de impostos para o papel utilizado para imprimir livros, revistas e jornais. E em 1967, ou seja, pouco tempo depois, o próprio livro foi totalmente isento de impostos. O que isso ia afetar na minha vida? Bom, além de você ter que pagar 12% a mais em cima de um livro, que já é um produto caro, né? Isso iria afetar exatamente todo mundo que usufrui do livro de alguma forma, seja para os leitores que leem para lazer, para os leitores que compram livros para estudar, para se preparar para provas, enfim. Tanto para os escritores, para quem edita, para quem vende, exatamente todo mundo que usufrui do livro para alguma finalidade. Tornaria o acesso à leitura, o acesso à educação extremamente mais restrito, exatamente mais controlado. As pessoas que vão ter acesso à educação, as pessoas que vão ter acesso à leitura, à diversão, à fantasia, vão ser pessoas que podem pagar por isso. Livros são extremamente importantes para o processo da difusão de conhecimento, do processo da difusão de culturas. O livro, ele te traz muita informação, te traz muito conhecimento, e ele já é um produto extremamente restrito, um produto extremamente que é pouco acessível. Não são todas as pessoas que têm acesso à leitura no Brasil. O brasileiro lê em média só 2 livros por ano, o que é muito pouco. Isso tem totalmente uma questão cultural, uma questão de como é o acesso, né? Como que as pessoas que têm uma situação financeira mais precária conseguem acessar os livros. A leitura, a educação realmente é democrática? Realmente é acessível para todo mundo? Será? E essa nova taxação, isso iria tornar o livro mais acessível para as pessoas? É óbvio que não, porque se existem pessoas que não têm condições de comprar o livro, ele sendo totalmente isento de impostos, não vão ter condições de comprar um livro com 12% de taxa em cima. A literatura, ela é uma ferramenta indispensável. Ela impacta as pessoas, ela cria mentes que pensam, mentes que questionam, e principalmente nesse período que a gente está vivendo, onde para muitas pessoas a única forma de escape é ler. Muitas pessoas que não tinham esse hábito começaram a adquirir ele agora porque está sendo uma ferramenta para manter a sanidade mental das pessoas. Sem contar do setor cultural da literatura do Brasil. O Brasil ele é o berço de muitos nomes grandes da literatura e é uma área que não recebe atenção nenhuma. Como eu disse antes, os brasileiros leem muito pouco, leem em média de 2 a 3 livros por ano. Mas por quê? Por que que os brasileiros leem tão pouco? Bom, os principais fatores são porque os brasileiros não são estimulados, porque a educação é extremamente precária e porque os livros são produtos caros. Não é desenvolvido no brasileiro o hábito da leitura. O livro não é um produto acessível no Brasil. Milhares de pessoas não têm condições de comprar um livro hoje no Brasil. Tornar esse caminho de acesso à educação, de acesso à cultura, mais difícil ainda, não é um passo, não é o caminho para desenvolver um país. Isso só vai tornar um país mais pobre, mais precário de educação, mais precário de cultura, porque as pessoas que vão ter acesso a isso vão ser mais restritas ainda. Vai ser um grupo menor de pessoas. O Brasil foi um dos últimos países a permitir a impressão e a circulação de livros, e isso foi há menos de 200 anos, ou seja, foi ontem, sabe? Nós vivemos num país onde a cultura, a literatura e a educação são totalmente menosprezados. Nós vivemos num país onde, para você ter acesso a essas 3 coisas que deveriam ser básicas, que deveriam ser o berço de qualquer pessoa, para você ter acesso a isso, você tem que poder pagar. E eu vi muitos comentários e publicações, né, de pessoas que estavam defendendo essa taxação, dizendo sobre se você for oferecer um livro para um adolescente
Ou, sei lá, um videogame, o que que ele vai escolher? Ele vai escolher o videogame, é óbvio. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a ler. É isso. Tornar o livro mais caro não vai fazer com que as pessoas leiam mais, isso é óbvio. Então, se você quer que um adolescente escolha um livro ao invés de um videogame, você precisa facilitar o acesso ao livro. Então, para fechar o programa, eu queria fazer só mais uma colocação aqui, né? Que é se hoje em dia o setor literário é protegido pela Constituição da tributação e tudo mais, é porque claramente o valor dele é incalculável, é porque claramente ele precisa ser mais acessível para as pessoas. Isso só prova que nós não podemos ficar quietos, a gente não pode deixar com que isso aconteça, porque isso só vai tampar mais ainda a ideia de que a educação é acessível, de que a cultura é acessível e que a literatura é acessível. Nós precisamos lutar e defender o livro. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem o programa e que a força esteja com